Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre slice em listas. Então eu já gostaria de pedir para você aí, mano, sem enrolação, só fazendo um jabá rapidinho aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like porque o conteúdo é sensacional, tá bom, galera? Então vamos seguir aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como acessar objetos dentro de uma lista. E aí a gente pode acessar objetos dentro de uma lista através do index e utilizando o colchetes. O index da esquerda para a direita ele é sempre positivo e da direita para a esquerda ele é sempre negativo. Então vamos criar uma lista e ver como acessar os objetos pelo index, tá bom? Então eu já criei aqui a nossa lista com vários elementos, tá bom? E coloquei para exemplificar melhor aqui o index de cada um desses elementos. Então aqui na nossa var eu vou colocar o list1 e vou passar o colchetes, que é a forma como a gente acessa os elementos dentro de uma lista, e vou passar um index aqui. Então eu vou passar o index 2. Vamos ver qual vai ser a saída. Então o index 2, tá? Ele tem esse elemento aqui, que é o C. Então a gente pode acessar aí da maneira que a gente achar melhor. Então o index 1 ele tem a letra B e assim sucessivamente. O index 0 teria a letra A, tá bom? Então é assim que a gente acessa um elemento dentro de uma lista. Então, só para frisar também que, como eu falei aqui, o index da esquerda para a direita ele é sempre positivo, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ele sempre vai ser positivo, né? Só que imagina que a gente gostaria de buscar dentro da nossa lista o último elemento da nossa lista. Então a gente poderia fazer menos 1, tá bom? Então, olha que doideira, menos 1, ele mostra pra gente que o último elemento da nossa lista é o D, tá bom? Então a gente pode acessar essa lista ao contrário, menos 2, tá? Menos 2 é o C, tá? E aí, sucessivamente, menos 3 e menos 4, tá bom? Menos 4 nesse caso a gente não teria mais, se a gente tivesse mais elementos aqui, essa seria a ordem de percorrer eles ao contrário, tá bom? Então guardem isso, que o index da esquerda para a direita ele é positivo e da direita para a esquerda ele é negativo, porque ele diz agora muito sobre isso. Por maiores que as listas possam ser, o primeiro elemento sempre será 0 e o último sempre será 1, tá? Talvez essa dica pode vir a calhar aí para vocês quando vocês estiverem percorrendo listas. Então agora a gente vai entender o conceito de início, final e passo. Vamos ver um exemplo de utilização do modelo início, fim e passo, tá bom? Só que antes de seguir aí para o modelo, eu gostaria de falar isso aqui para vocês. O início ele deixa a gente controlar de onde o range começa, tá? O final ele deixa a gente controlar quando o range termina e o passo ele deixa a gente controlar como o range é gerado, tá? Então de forma simples e prática a gente passa o index 0. Tá? Então a gente quer que comece a correr do index 0 até o index 4. Ah, mas a gente não tem um index 4 na nossa lista. Sim, porque o index que a gente passar aqui, ele sempre vai olhar um antes, tá? Então o index 4, que nesse caso a gente não tem, ele não vai imprimir porque ele sempre vai mostrar até o index antes. Então, ou seja, ele vai começar no 0 e vai mostrar até o 3 e parar no 4, tá bom? Então primeiro eu vou mostrar isso aqui. Então, olha que doideira, ele trouxe todos os elementos de dentro da nossa lista. Ele começou no elemento 0, no index 0 e parou no index 3, tá bom? Então, no 4 aqui ele não tem, primeiro ele não tem, e segundo que, como a gente passou o 4, ele sempre traz um elemento antes, tá bom? E aí eu gostaria de passar para vocês aqui o passo, tá? Vamos passar o passo aqui. Então, o que é o passo? Só que para exemplificar melhor, eu vou colocar mais elementos dentro da nossa lista. Então, o E, o F, o G e o H, tá bom? Então, aqui a gente tem os nossos índices, tá? Sucessivamente, o index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, conforme a gente tiver os elementos dentro do nosso dicionário. E o passo, galera, é simplesmente isso. Qual é a forma que a gente quer percorrer, né? De quantos em quantos elementos a gente quer percorrer a nossa lista. Então, a gente quer percorrer de 2 em 2, tá? Então, olha o que acontece. Então, ele trouxe, né, somente o A e o C. Só que eu poderia ter aqui
né, até o elemento, digamos assim, 3, 4, 5, 6, 7, até o elemento 7. E aí ele vai percorrer a nossa lista de 2 em 2. Então ele trouxe 0, ele trouxe o primeiro elemento, aí depois ele pulou 1. Quando chegou no segundo elemento, né, que é o depois de 2 índices para frente, ele printou de novo a letra C. Depois ele pulou mais 2, printou a letra E. Ele pulou mais 2, printou a letra G. E como ele não tem mais 2, né, para seguir, então ele terminou aí de mostrar todos os elementos da nossa lista. Então, lembrem-se disso, tá? O início é onde que começa a nossa busca dentro da nossa lista, né? O fim é onde termina a busca de dentro da nossa lista. Lembrem-se que ele sempre vai parar um index antes, um elemento antes, tá? Do que a gente passar aqui. E o passo é de quantos em quantos elementos a gente quer mostrar na tela. Então, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e assim por diante, tá bom? Então, tá aí o nosso conceito de final, de início, final e passo. Então, continuando aqui, a gente pode colocar eles dentro, né? Como eu mostrei aqui para vocês, o início, o fim e o passo, a gente pode utilizar com colchetes, tá? Dentro das nossas listas, com as nossas listas. Eles são separados dessa maneira aqui, a gente viu, start, stop e o range, tá? Esse é a descrição deles em inglês, start, stop e o range. E algumas dicas aqui, é que quando o start ele está faltando, o valor default é 0. Quando o stop está faltando, o valor default é o tamanho máximo da lista. E quando o step está faltando, ele leva o valor de 1. Na sequência tem vários exemplos e vocês já vão entender. Então, vamos ver o slicing em ação. Então, vou apagar aqui, tá? E aí, vamos colocar aí, vamos criar uma nova lista aqui, só para exemplificar melhor. Então, list, tá? Essa é uma outra forma de a gente criar uma lista. E aí aqui dentro eu vou colocar do not panic, tá? Não entre em pânico. Do not panic. E aí, galera, olha que doideira aqui agora. Então a gente quer que a nossa lista ela comece no index 0, vá até o index 10, tá? Ou seja, o index 10, mas o elemento vai ser o 9. E aí a gente quer que ele pule de 3 em 3, tá bom? Então ele vai começar no 0, vai até o index 10, tá? Que é o elemento 9, e vai mostrar de 3 em 3. Então, olha que doideira que aconteceu aqui. Então ele trouxe a primeira, nananã, e assim sucessivamente. E aí ele parou no N. Então vocês podem ver que o 10 aqui, como a gente não tem o décimo, né? Na verdade, não, mentira. Eu ia falar que a gente não tem o décimo index, mas a gente tem sim. Se contar aqui, a gente tem os 10 index, com certeza. Mas então, vocês podem ver que ele trouxe do 0 até o 10, tá? E aí ele pulou de 3 em 3 pra gente. Agora, lembram que eu falei que se a gente não passar o stop, ele utiliza o último ele vai até o último index da nossa lista, até o último elemento. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ele vai começar no terceiro, no index 3 e vai até o último elemento da nossa lista, tá bom? Então, vocês podem ver aí que ele só não imprimiu pra gente, tá? As 3 primeiras letras. Beleza? Então vamos seguir aqui. Agora a gente não vai passar o primeiro e a gente vai passar o último, tá? Então, ele vai começar do primeiro, porque quando a gente não passa nenhum valor de index aqui na primeira no start, o valor de default é 0. Então ele vai começar do index 0 e vai até o index 10. Então, vamos ver o exemplo. Beleza, está aí o exemplo na tela. E por último, a gente vai ver que a gente quer quando a gente não passa nenhum valor para o start, o default é 0. Quando a gente não passa nenhum valor para o stop, o default é o tamanho da nossa lista, tá? E aí a gente vai passar aqui como range, ou seja, de quanto em quanto ele vai imprimir, né? De quanto em quanto ele vai pular os elementos da nossa lista, de 2 em 2. Então, aí ele trouxe para a gente aí os elementos pulando de 2 em 2, tá? E se a gente quisesse colocar, mostrar a palavra do not panic ao contrário, então a gente começaria a nossa lista
do index 0, tá? Ele iria até o index, até o último elemento da nossa lista. E aí, só que aí aqui, ó, a gente quer mostrar os elementos da nossa tela ao contrário. Então ele vai de um em um, só que ao contrário. Então a gente teria a nossa frase ao contrário. Tá? Vocês estão vendo aqui? Do not panic. Ao contrário, porque a gente pediu para rodar a nossa lista, para ele pular, para ele mostrar os elementos da nossa lista um por um, só que ao contrário. Então a gente utilizou o menos 1 aqui, que é para ele rodar daqui, né? Então ele vai rodar da direita para a esquerda, tá bom? Então, espero aí que tenha ficado bem entendido. Aqui eu coloquei até um alerta, atenção, fazer slicing não altera a sua lista original, tá? A gente só está criando uma cópia aqui e fazendo o slice para mostrar na tela. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre estruturas de dados e do tipo dicionários, tá? Então, para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem explicado também. E eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, falou e tchau!